Ricardo Almeida ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava pelos corredores reluzentes do shopping Vila Lobos. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, acostumado a ambientes onde cada detalhe custava uma fortuna. Estava ali apenas para uma reunião rápida no restaurante gourmet do último andar, discutindo a compra de mais um terreno na Zona Sul. Mas quando passou pela praça de alimentação, no segundo piso, algo o fez parar. Era uma voz feminina, baixa, tentando soar forte, mas quebrada pela emoção. Ricardo se virou instintivamente e viu uma mulher de cabelos castanhos presos num coque simples, vestindo um uniforme azul de limpeza, ajoelhada na frente de um menino de uns 8 anos. "Miguel, filho, perdoa a mamãe, não tem jantar hoje", disse ela segurando as mãos pequenas do garoto. "A mamãe só conseguiu comprar o pão. Amanhã a mamãe arranja um jeito, tá bom?" O menino, magro demais para sua idade, olhou para a mãe com olhos que pareciam entender mais do mundo do que deveria. Não chorou, não reclamou. Apenas assentiu e disse: "Tudo bem, mãe. O pão tá bom." Ricardo sentiu como se algo tivesse se movido dentro do seu peito. Ficou parado observando a cena quando de repente reconheceu o rosto da mulher. O coração disparou. Marina. Marina Costa. Havia trabalhado na recepção da sua empresa há 3 anos. Uma funcionária dedicada, sempre sorridente, que cumprimentava a todos com gentileza. E que ele havia demitido sem ao menos uma conversa pessoal. A lembrança o atingiu como um soco. 3 anos atrás, durante a crise financeira que sua empresa enfrentou, precisou cortar custos. Seu gerente de recursos humanos trouxe uma lista com 20 nomes para demissão. Ricardo nem olhou direito, apenas assinou. Marina estava nessa lista. Agora ela estava ali, no chão de um shopping, pedindo perdão ao filho porque não tinha dinheiro para jantar. Ricardo se aproximou devagar, o coração batendo forte. Marina levantou os olhos e, quando o reconheceu, seu rosto empalideceu. Rapidamente se pôs de pé, segurando a mão do filho. "Doutor Ricardo", disse com voz trêmula, tentando disfarçar a situação. "Não esperava vê-lo aqui." "Marina." Ele olhou para ela, depois para o menino. "Este é seu filho?" "Sim, é o Miguel." Ela puxou o garoto para mais perto, como se quisesse protegê-lo. Estávamos só descansando um pouco." Ricardo sabia que ela estava mentindo. Podia ver nos olhos dela a vergonha, o medo, a desesperança mal disfarçada. O menino olhava para ele com curiosidade, mas permanecia calado. "Vocês já jantaram?" perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Marina hesitou. "Já sim, senhor. Estávamos só conversando." "Miguel." Ricardo se abaixou na altura do menino. "Que tal se a gente fosse comer uma pizza? Eu estava pensando em jantar e detesto comer sozinho." Os olhos do garoto se iluminaram, mas ele olhou para a mãe antes de responder. Marina estava visivelmente desconfortável. "Não precisa, Dr. Ricardo. Nós já estávamos indo embora." "Por favor", disse Ricardo, e havia algo em sua voz que ela nunca havia escutado antes. Não era a voz do patrão dando ordens. Era a voz de um homem pedindo. "Me deixem convidá-los para jantar. É o mínimo que posso fazer." Marina olhou para o filho, que a observava com esperança contida. Suspirou e assentiu. "Está bem, mas só porque o Miguel gosta de pizza." Caminharam juntos até a praça de alimentação. Ricardo pediu 2 pizzas grandes, refrigerante, sobremesa. Sentaram-se numa mesa perto da janela, que dava vista para a cidade iluminada. Miguel comeu com uma fome que partia o coração, tentando não parecer desesperado, mas falhando. "Miguel tem 8 anos", disse Marina, tentando manter a conversa. "Está no 3º ano. E gosta da escola?" perguntou Ricardo. "Gosto sim", respondeu o menino, a boca cheia de pizza. "Quero ser engenheiro como você, doutor." "Engenheiro?" Ricardo sorriu. "E por que engenheiro?" "Porque minha mãe disse que você constrói casas bonitas para as pessoas morarem. Quero construir uma casa bonita para minha mãe." Ricardo sentiu um nó na garganta. Olhou para Marina, que desviou o olhar rapidamente. "Onde vocês moram agora?" lhe perguntou. "Em Heliópolis,
Marina respondeu baixinho. Dividimos um quarto com mais 2 famílias. Não é muito, mas é o que conseguimos pagar. E o trabalho? Faço limpeza em escritórios à noite. Às vezes consigo trabalhos extras nos fins de semana. Ela pausou. Não é fácil, mas a gente se vira. Ricardo queria perguntar sobre o pai do menino, mas não se atreveu. Havia algo na postura de Marina que dizia que ela enfrentava tudo sozinha. Quando terminaram de comer, Ricardo insistiu em chamá-las um táxi. Marina protestou, disse que podiam pegar o ônibus, mas ele não aceitou não como resposta. Marina, disse ele antes delas entrarem no carro, você tem meu cartão do escritório? Tenho sim. Me liga amanhã. Quero conversar com você sobre algo. Ela o olhou desconfiada. Sobre o quê? Sobre uma oportunidade de trabalho. Marina balançou a cabeça. Doutor Ricardo não precisa ter pena de mim, não quero caridade. Não é caridade, disse ele, olhando direto nos olhos dela. É justiça. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda do seu apartamento de cobertura no Morumbi, olhando as luzes da cidade, pensando em Marina e Miguel. Pensou em como havia sido fácil assinar aquela lista de demissões sem sequer olhar os nomes, sem pensar que cada nome era uma pessoa, uma família, uma história. Na manhã seguinte, chegou cedo ao escritório e chamou seu gerente de recursos humanos. Roberto, me traga o arquivo da Marina Costa, a recepcionista que demitimos há 3 anos. Marina Costa, deixe-me verificar. Roberto voltou com uma pasta fina. Aqui está, por que o interesse? Ricardo abriu o arquivo e leu atentamente. Marina havia trabalhado na empresa por 2 anos. Nunca chegou atrasada, nunca faltou sem justificativa, recebia elogios constantes dos clientes. Seu salário era de R$ 2.000. Por que ela estava na lista de demissões? Perguntou Ricardo. Bem, senhor, precisávamos cortar custos. Ela era uma das funcionárias mais novas, então... Era uma das melhores funcionárias que tínhamos, interrompeu Ricardo, e a demitimos porque era nova. Roberto pareceu desconfortável. Foram tempos difíceis, senhor. Precisávamos fazer escolhas. Sim, e fizemos escolhas erradas. Ricardo fechou o arquivo. Quero que a procure e ofereça o emprego de volta, com aumento. Senhor, R$ 3.000 para começar. E quero que providencie vale alimentação, plano de saúde, tudo o que ela tem direito. Mas, senhor, não temos vaga para recepcionista no momento. Então criem uma vaga. Façam dela assistente administrativa, assistente de diretoria, inventem um cargo. Quero ela trabalhando aqui na próxima semana. Quando Roberto saiu, Ricardo se recostou na cadeira. Sabia que estava fazendo isso por culpa, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. O telefone tocou. Era Marina. Doutor Ricardo, é a Marina. O senhor disse para ligar. Marina, obrigado por ligar. Quero oferecer uma coisa para você. Houve uma pausa. Estou escutando. Quero que volte a trabalhar na empresa, como assistente administrativa. R$ 3.000 para começar, mais benefícios. Silêncio total do outro lado da linha. Marina, você está aí? Estou, disse ela com voz embargada. Doutor Ricardo, por que está fazendo isso? Porque 3 anos atrás cometi um erro, te demiti sem pensar 2 vezes. E ontem descobri as consequências desse erro. Eu não quero sua pena, disse ela, mas a voz tremia. Não é pena, Marina, você era uma excelente funcionária e eu fui um idiota. Está interessada? Outra pausa longa. Quando posso começar? No mesmo dia, Ricardo fez algo que nunca havia feito. Cancelou todas as reuniões da tarde e dirigiu até Heliópolis. Queria ver onde Marina e Miguel moravam. Queria entender sua realidade. O que encontrou o chocou mais do que esperava. O barraco onde moravam era uma construção de madeira e telhas de Eternit, com pouco mais de 20 metros quadrados. Marina dividia o espaço com uma família de 4 pessoas e uma senhora idosa. Não havia privacidade. Mal havia espaço para se mover. Miguel estava sentado num canto fazendo lição de casa, usando uma caixa de papelão como mesa. Quando viu Ricardo na porta, seus olhos se arregalaram. Doutor Ricardo, o que faz aqui? Vim visitar vocês, disse Ricardo, tentando não demonstrar o choque que sentia.
Posso entrar? Marina estava mortificada. Doutor, o senhor não precisava ter vindo até aqui. É muito simples. Marina, por favor, posso entrar? Ela assentiu, claramente embaraçada. Ricardo entrou e cumprimentou as outras famílias que dividiam o espaço. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que o receberam com uma hospitalidade que o surpreendeu. Sentou-se no chão ao lado de Miguel, para ver sua lição de casa. O menino estava fazendo contas de matemática numa folha de caderno surrada, mas suas respostas estavam todas certas. Você é muito inteligente, Miguel, disse Ricardo. Obrigado. Minha mãe me ajuda, ela é muito esperta. Ricardo olhou para Marina, que estava de pé, claramente nervosa. Marina, podemos conversar lá fora? Saíram para o pequeno pátio entre os barracos. O cheiro de esgoto era forte. Crianças brincavam entre as construções improvisadas. Música alta vinha de várias direções. Há quanto tempo vocês moram aqui? Perguntou Ricardo. 2 anos. Depois que me demitiram, não consegui pagar o aluguel do apartamento onde estávamos. Foi o único lugar que consegui com o que ganhava. E o pai do Miguel? Marina baixou os olhos. Ele nos abandonou quando Miguel tinha 3 anos. Disse que não queria a responsabilidade. Desde então, somos só nós 2. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Marina, quero fazer uma proposta. Qual? Conheço um apartamento no Jabaquara, 2 quartos, próximo de escolas boas. O proprietário é meu amigo. Posso conseguir um aluguel justo. Que tal se mudarem para lá? Marina o olhou desconfiada. Doutor Ricardo, o senhor está sendo muito gentil, mas não posso aceitar caridade. Não é caridade. Você vai trabalhar, vai pagar o aluguel com seu próprio salário. Eu só vou ajudar com a garantia e os primeiros meses enquanto vocês se organizam. Por que está fazendo isso por nós? Ricardo hesitou. Como explicar que ver Miguel fazendo lição numa caixa de papelão havia mexido com algo profundo dentro dele? Como dizer que havia passado a vida inteira construindo casas de luxo para ricos, mas nunca havia pensado em onde as pessoas como Marina moravam? Por que posso ajudar? Disse simplesmente. E por que vocês merecem uma chance? Marina o olhou longamente, depois voltou os olhos para o barraco onde Miguel ainda fazia lição. Se eu aceitar, tem que ser empréstimo. Vou pagar cada centavo de volta. Combinado. Fagamos uma brincadeira para quem está lendo os comentários. Escrevam a palavra esperança na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. Uma semana depois, Marina começou a trabalhar na Almeida Incorporações. Chegava sempre 15 minutos antes do horário, com o uniforme impecável que Ricardo havia providenciado. Seus colegas a receberam bem, especialmente quando descobriram que ela havia trabalhado ali antes. Miguel, por sua vez, foi matriculado numa escola municipal próxima ao novo apartamento no Jabaquara. Era uma escola simples, mas infinitamente melhor que a de Heliópolis. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma mesa própria para fazer lição de casa, um quarto só dele, um endereço fixo. Ricardo se pegou passando no apartamento deles com mais frequência do que deveria. Sempre com uma desculpa. Queria ver se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa, se a geladeira estava funcionando direito. A verdade era que gostava de estar ali. Gostava de ver Miguel fazendo lição na mesa da cozinha, a língua de fora de concentração. Gostava de ver Marina preparando o jantar, cantarolando baixinho. Gostava da sensação de que estava ajudando a construir algo real, não apenas prédios de concreto. Uma noite, 3 semanas depois da mudança, Ricardo bateu na porta deles às 7 da noite. Marina abriu, ainda de uniforme do trabalho. Doutor Ricardo, aconteceu alguma coisa? Não, nada, estava passando aqui perto e pensei... Vocês já jantaram? Ainda não, estava justamente começando a preparar. Que tal se eu trouxesse uma pizza, para celebrar o primeiro mês de vocês aqui? Miguel apareceu correndo. Pizza? Posso escolher o sabor? Claro que pode, riu Ricardo. Jantaram os 3 na mesinha da cozinha. Miguel contou sobre a escola nova, sobre os amigos que estava fazendo, sobre a professora que disse que ele era muito inteligente para a sua idade. Marina falou sobre o trabalho, sobre como estava gostando de estar de volta, sobre os planos que tinha de fazer um curso técnico nas horas vagas.
Depois do jantar, Miguel pediu para Ricardo o ajudar com um problema de matemática. Era uma conta um pouco mais complexa, de multiplicação com 2 dígitos. Sua mãe não consegue te ajudar com isso? Perguntou Ricardo. Consegue, mas você explica diferente. Minha mãe explica com o coração, você explica com a cabeça. A observação do menino atingiu Ricardo de forma inesperada. Marina sorriu, um pouco embaraçada. Ele sempre foi muito observador. Quando Ricardo se preparava para ir embora, Miguel o abraçou. Obrigado por tudo, Dr. Ricardo. Você é quase como um pai para mim. As palavras do menino ficaram ecoando na cabeça de Ricardo durante todo o caminho de volta para casa. Pai. Nunca havia pensado em ser pai. Nunca havia se casado. Nunca havia encontrado alguém com quem quisesse formar uma família. Mas ali estava, sendo chamado de pai por um menino que mal conhecia há 1 mês. Naquela noite, sozinho no seu apartamento silencioso, Ricardo se deu conta de que sua vida havia mudado completamente. Antes, chegava em casa e ligava a TV, comia algo pedido por delivery, trabalhava um pouco mais no laptop. Agora se pegava pensando se Miguel havia terminado a lição, se Marina estava cansada demais do trabalho, se eles precisavam de alguma coisa. No dia seguinte, no escritório, Marina bateu na porta da sala dele. Doutor Ricardo, posso falar com o senhor? Claro, Marina. Sente-se. Ela se sentou na ponta da cadeira, claramente nervosa. Queria conversar sobre ontem à noite. Aconteceu alguma coisa? Miguel ficou muito empolgado depois que o senhor foi embora. Ficou falando que queria que você viesse jantar todos os dias, que você podia ensinar matemática para ele, que... Ela pausou. Doutor Ricardo, não quero que ele se acostume demais. Não quero que ele se machuque. Ricardo entendeu imediatamente. Você acha que vou desaparecer? Não sei. Talvez. O senhor tem sua vida, suas responsabilidades. E nós somos só um projeto de caridade, não é mesmo? Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos, relutante. Vocês não são um projeto de caridade. Não sei exatamente o que são, mas sei que não é isso. Então, o que somos? Ricardo hesitou. O que eles eram? Como explicar que em 1 mês eles haviam se tornado a parte mais importante do seu dia? Que ele se pegava correndo para terminar o trabalho para poder passar na casa deles? Que pela primeira vez na vida se sentia necessário de verdade? Vocês são minha família, disse finalmente. Sei que pode parecer estranho, mas é como me sinto. Marina o olhou por um longo momento. Doutor Ricardo. Me chama de Ricardo. Só Ricardo. Ricardo. Ela sorriu timidamente. Miguel te adora. Fala de você o tempo todo e eu fico com medo porque sei que se você for embora vai quebrar o coração dele. E o seu? Vai quebrar o seu coração também? A pergunta a pegou desprevenida. Ela baixou os olhos. Eu não posso me dar ao luxo de ter o coração quebrado. Tenho um filho para criar. Marina me olha. Quando ela levantou os olhos, ele continuou. Não vou embora. Não vou desaparecer. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto dela. Por que está fazendo isso por nós? Porque vocês me fazem ser uma pessoa melhor. Porque quando estou com vocês, entendo qual é o verdadeiro significado de construir alguma coisa. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para seu advogado. Dr. Santos, quero saber sobre adoção. Adoção? O senhor quer adotar uma criança? Quero adotar um menino de 8 anos. A mãe dele está de acordo. Quais são os procedimentos? Bem, é um processo complexo, Sr. Almeida. Há avaliações psicológicas, visitas domiciliares, uma série de exigências. Quanto tempo leva? Pode levar até 2 anos, dependendo do caso. E se eu me casar com a mãe? Isso facilitaria? Houve uma pausa do outro lado. Bem, sim, isso simplificaria muito o processo. Mas, senhor, o senhor tem certeza disso? Ricardo olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, via as pessoas caminhando apressadas, cada uma voltando para sua casa, para sua família. Pela primeira vez na vida, ele também tinha uma família para onde voltar.
Tenho certeza, disse. 3 meses se passaram. Ricardo havia se tornado presença constante na vida de Marina e Miguel. Jantava com eles 3 vezes por semana, ajudava Miguel com a lição de casa, levava os dois para passear nos fins de semana. Haviam se tornado uma família de fato, mesmo sem papéis oficiais. Marina havia florescido. Ganhara peso, o rosto estava mais corado, sorria com mais frequência. No trabalho, era eficiente e dedicada, mas agora havia uma leveza nela que não existia antes. Miguel também mudara. Estava mais falante, mais confiante. Suas notas na escola haviam melhorado drasticamente. Numa sexta-feira à noite, Ricardo chegou ao apartamento deles com flores e um envelope. "O que é isso?" perguntou Marina desconfiada. "Primeiro as flores. Para você. Porque você merece receber flores." Marina pegou o buquê de rosas brancas, claramente emocionada. "Ninguém nunca me deu flores antes." Então estava na hora. Ele estendeu o envelope. "E isso é para vocês dois." Miguel abriu o envelope e tirou 2 papéis. "Mãe, o que está escrito aqui?" Marina leu rapidamente e seu rosto empalideceu. "Ricardo, isso é... passagens para Disney World, para nós 3. Uma semana nas próximas férias escolares." Miguel gritou de alegria. "Disney? Mãe, a gente vai para a Disney." Marina olhou para Ricardo com lágrimas nos olhos. "Por que você faz isso?" "Porque quero dar a vocês todas as experiências que perderam. Porque Miguel merece conhecer a magia que toda criança deveria conhecer. E porque..." Ele hesitou. "Porque quero estar com vocês quando ele vir o Mickey pela primeira vez." Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Ricardo e Marina ficaram conversando na sala. Ela estava encolhida numa ponta do sofá, ele na outra. "Ricardo, preciso te perguntar uma coisa", disse ela. "Pode perguntar. O que você quer de nós, de verdade?" "Como assim?" "Você é um homem rico, bem-sucedido, bonito, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que está aqui num apartamento simples, com uma mulher com filho que não tem nada para te oferecer?" Ricardo se moveu para mais perto dela no sofá. "Marina, você quer saber o que eu tinha antes de conhecer vocês? Tinha um apartamento silencioso, jantares sozinho, fins de semana vazios. Tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha vida." Ele pegou a mão dela. "Agora tenho Miguel me esperando para ajudar com a lição. Tenho você preparando o jantar cantarolando. Tenho família, tenho propósito, tenho amor. Você diz que não tem nada para me oferecer, mas me ofereceu tudo." Marina o olhou com lágrimas nos olhos. "E eu? O que você quer de mim?" "Quero acordar todos os dias, sabendo que vou te ver. Quero ajudar Miguel a crescer. Quero construir uma vida com vocês." Ele pausou. "Quero me casar com você, Marina." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Marina o olhava como se não tivesse certeza de que havia escutado direito. "O que você disse?" "Disse que quero me casar com você. Quero que sejamos uma família de verdade, oficial. Quero adotar o Miguel legalmente. Quero que ele tenha meu sobrenome se quiser." Marina começou a chorar. "Ricardo, você tem certeza? Eu não sou do seu mundo. Não sei como ser esposa de um homem como você. Não quero que seja esposa de um homem como eu. Quero que seja minha esposa. Da pessoa que me tornei desde que conheci vocês." Ela o olhou longamente. "E se não der certo? E se descobrirmos que somos muito diferentes?" "Então descobriremos juntos. Mas, Marina, eu te amo. Amo vocês dois. E sei que você sente alguma coisa por mim também." Marina sorriu através das lágrimas. "Sinto sim. Te amo tanto que dói." "Então aceita se casar comigo?" Antes que ela pudesse responder, Miguel apareceu no corredor esfregando os olhos. "Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa?" Ricardo e Marina se olharam. Marina assentiu. "Miguel, vem cá", chamou Ricardo. "Quero te perguntar uma coisa." O menino se aproximou ainda sonolento. "O que você acharia se eu me casasse com sua mãe?" Os olhos de Miguel se arregalaram. "Sério? Você ia ser meu pai de verdade?" "Se você quiser, sim." Miguel olhou para a mãe, depois para Ricardo. "E a gente ia morar juntos sempre?" "Sempre.
E você ia me ensinar matemática sempre? Sempre. Miguel correu para abraçar Ricardo. Sim, sim, eu quero. Marina riu através das lágrimas. Acho que temos nossa resposta. Pausa. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra família. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Ricardo, Marina e Miguel estavam na frente de uma casa amarela com jardim no Morumbi. Não era uma mansão, mas era infinitamente maior e mais bonita que qualquer lugar onde Marina havia imaginado que poderia morar. É nossa mesmo? Perguntou Miguel pela 10ª vez. É nossa, confirmou Ricardo, entregando as chaves para Marina. Sua mãe que tem que abrir a porta primeiro. Marina segurou as chaves com mãos trêmulas. 3 dias atrás eles haviam se casado numa cerimônia simples no cartório. Só eles 3 e as testemunhas. Miguel havia insistido em usar um terno igual ao de Ricardo e carregado as alianças. Agora estavam se mudando para a casa que Ricardo havia comprado para eles. Não era ostentatória, era aconchegante. 3 quartos, quintal grande, perto de uma escola excelente, onde Miguel havia sido matriculado. Posso escolher a cor do meu quarto? Perguntou Miguel. Pode escolher a cor, os móveis, tudo, respondeu Ricardo. Passaram o dia inteiro explorando a casa. Miguel correu por todos os cômodos, gritando de alegria a cada descoberta. Havia um quarto só para brinquedos, uma área nos fundos perfeita para churrascos, até mesmo uma pequena horta, onde poderiam plantar verduras. À noite, depois que Miguel adormeceu no seu quarto novo, que insistiu em pintar de azul como o uniforme do time de futebol, Ricardo e Marina se sentaram no quintal olhando as estrelas. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, disse Marina apoiando a cabeça no ombro dele. Não foi sonho, é real, nós somos reais. Você se arrepende de alguma coisa? Ricardo pensou na pergunta. Nos últimos meses, sua vida havia mudado completamente. Já não trabalhava 12 horas por dia, já não vivia só para a empresa. Tinha responsabilidades diferentes agora, prioridades diferentes. Me arrependo de uma coisa só, disse. Marina se endireitou, preocupada. Do quê? De ter demorado tanto para encontrar vocês. 2 anos se passaram. A Casa Amarela estava cheia de vida. Miguel, agora com 10 anos, havia se tornado um menino confiante e falante. Suas notas eram excelentes. Tinha um grupo sólido de amigos e falava constantemente sobre querer ser engenheiro como o pai. Pai. Ricardo nunca se cansava de escutar essa palavra. Marina havia voltado a estudar. Estava fazendo faculdade de administração à noite, com planos de eventualmente trabalhar numa área mais estratégica da empresa. Ricardo a apoiava em tudo, cuidando de Miguel nas noites em que ela tinha aula. Numa tarde de domingo, os 3 estavam no quintal. Miguel jogava bola com Ricardo enquanto Marina preparava um churrasco. Era uma cena comum, doméstica, simples, mas para Ricardo era perfeita. Pai, posso te perguntar uma coisa? Disse Miguel parando de jogar. Claro, filho. Você lembra de quando me encontrou com minha mãe no shopping? Lembro, por quê? Eu tenho uma memória daquele dia. A mãe estava muito triste porque não tinha dinheiro para a janta. E eu estava tentando não chorar, porque sabia que se eu chorasse, ela ia ficar mais triste ainda. Ricardo se ajoelhou na altura do menino. E agora? Como você se sente agora? Miguel olhou para a mãe, que estava sorrindo enquanto virava a carne no churrasqueiro. Depois olhou para a casa, para o quintal, para Ricardo. Agora eu sei que nunca mais vamos passar fome. Nunca mais vamos ter que pedir perdão porque não tem jantar. E nunca mais vamos estar sozinhos. Ricardo sentiu um nó na garganta. É isso mesmo, filho, nunca mais. Pai? Sim? Obrigado por ter nos achado. Ricardo abraçou o menino com força. Obrigado por terem me achado também. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Ricardo e Marina ficaram conversando na sala. Ela estava aninhada no sofá ao lado dele, folheando álbuns de fotos que haviam feito nos últimos 2 anos. Olha essa, disse ela, mostrando uma foto de Miguel na Disney, abraçado com o Mickey Mouse. Ele falou dessa viagem por 3 meses. E esta aqui,
Ricardo apontou para uma foto do casamento deles. Miguel estava entre os dois, sorrindo de orelha a orelha. O dia mais feliz da minha vida. Marina o olhou com carinho. O nosso filho cresceu muito. Nosso filho, repetiu Ricardo, saboreando as palavras. A adoção havia sido finalizada 6 meses atrás. Miguel agora era oficialmente Miguel Costa Almeida. Às vezes ainda não acredito que é real. É real, disse Marina beijando-o levemente. E vai continuar sendo real todos os dias. No dia seguinte, Ricardo estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Ricardo é a diretora da escola do Miguel. Aconteceu alguma coisa? Perguntou imediatamente preocupado. Não. Na verdade, ligamos com uma notícia muito boa. Miguel foi selecionado para representar a escola na Olimpíada Brasileira de Matemática. É uma honra muito grande. Ricardo sorriu, orgulhoso. Ele sabe? Acabamos de contar para ele. Está radiante. Disse que quer ligar para o pai para contar a novidade. Pode passar ele no telefone? Pai! Gritou Miguel do outro lado da linha. Você soube? Vou representar a escola na Olimpíada. Soube sim, campeão. Estou muito orgulhoso de você. É porque você me ensinou matemática direito. A professora disse que eu sou um dos melhores alunos que ela já teve. Ricardo sentiu o peito se encher de orgulho. Você que é inteligente, Miguel. Só te ajudei um pouquinho. Pai, posso te pedir uma coisa? Pode pedir qualquer coisa. Você pode ir comigo na Olimpíada. É em Brasília. Queria que você estivesse lá. Não perderia por nada no mundo. Naquela tarde, Ricardo saiu do escritório mais cedo. Queria chegar em casa a tempo de ajudar Miguel a estudar para a Olimpíada. Mas antes, fez uma parada que já havia se tornado rotina. Parou num supermercado e comprou ingredientes para fazer o jantar favorito de Miguel. Lasanha da mãe com o molho especial que Marina havia ensinado a ele. Era uma receita simples, mas que sempre fazia os olhos do menino brilharem. Quando chegou em casa, encontrou Marina e Miguel na cozinha, ela ajudando-o com a lição de casa. Chegou o chefe, anunciou Miguel. Mãe, o pai vai fazer lasanha hoje. Ai, que sorte a nossa, riu Marina. O homem mais bem-sucedido de São Paulo fazendo jantar para nós. Ricardo beijou a esposa e bagunçou o cabelo do filho. O homem mais feliz de São Paulo fazendo jantar para sua família, corrigiu. Enquanto cozinhava, Ricardo observava Marina e Miguel conversando sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para as férias. Era uma cena que se repetia todas as noites, mas que ele nunca dava como garantida. Lembrou-se daquela primeira noite no shopping, quando ouviu Marina pedindo perdão ao filho porque não tinha jantar. Agora eles jantavam juntos todos os dias, numa mesa farta, numa casa quente, numa família completa. Durante o jantar, Miguel contou detalhes sobre a Olimpíada, sobre as matérias que precisava estudar, sobre sua ansiedade e expectativa. Pai, e se eu não conseguir resolver as questões? E se eu decepcionar vocês? Ricardo parou de comer e olhou sério para o filho. Miguel, olha para mim. Você nunca poderia me decepcionar. Não importa se você ganha ou perde, se acerta ou erra. Você já me fez o homem mais orgulhoso do mundo só por ser quem você é. Seu pai tem razão, disse Marina. Você já é nosso campeão, independente de qualquer competição. Miguel sorriu visivelmente aliviado. 3 semanas depois, Ricardo, Marina e Miguel estavam num avião com destino a Brasília. Miguel não parava de falar, misturando nervosismo e empolgação. Pai, você acha que as outras crianças vão ser muito inteligentes? Tenho certeza que sim, mas você também é. E se eu esquecer como resolver algum tipo de conta? Respira fundo e lembra de tudo que estudamos juntos. A Olimpíada durou 3 dias. Ricardo e Marina ficaram hospedados no mesmo hotel que Miguel, acompanhando cada etapa da competição. Não podiam entrar na sala de provas, mas estavam ali para apoiá-lo antes e depois de cada fase. Na última noite, antes da cerimônia de premiação, Miguel estava inquieto. Não sei se fui bem, disse ele. Algumas questões estavam muito difíceis. Você fez o seu melhor, disse Ricardo. É isso que importa.
Mas eu queria tanto ganhar uma medalha para vocês. Marina se sentou na cama ao lado do filho. Miguel, meu amor, você não precisa ganhar nada para nós. Você já nos deu o maior prêmio que poderíamos querer. Qual? A chance de ser seus pais. No dia seguinte, durante a cerimônia de premiação, Ricardo e Marina estavam na plateia quando anunciaram: medalha de prata na categoria iniciante, Miguel Costa Almeida de São Paulo. Miguel subiu ao palco radiante, acenou para os pais na plateia e, quando recebeu a medalha, a beijou e apontou para eles. Ricardo e Marina choraram de orgulho. Não pelo prêmio, mas por vê-lo tão feliz, tão confiante, tão diferente do menino assustado que conheceram há 3 anos. Depois da cerimônia, Miguel correu para abraçá-los. Consegui. Conseguiu sim, campeão, disse Ricardo, levantando-o no colo. Estamos muito orgulhosos. Agora posso pedir uma coisa? Pode pedir qualquer coisa. Quero que vocês dois assinem minha medalha, para eu lembrar para sempre que vocês estavam aqui comigo. Naquela noite, no voo de volta para São Paulo, Miguel adormeceu entre Ricardo e Marina, a medalha ainda pendurada no pescoço. Ele está feliz, sussurrou Marina. Nós todos estamos, respondeu Ricardo. Você lembra quando me perguntou o que eu queria de vocês? Lembro. Agora eu sei a resposta. Eu queria uma família. Não sabia na época, mas era isso que estava procurando a vida inteira. Marina pegou sua mão. E encontrou. Encontramos, corrigiu Ricardo. Encontramos uns aos outros. 5 anos depois, Ricardo acordou num sábado ensolarado de abril, com o cheiro de panquecas vindo da cozinha. Desceu de pijama e encontrou Marina e Miguel preparando o café da manhã. Miguel, agora com 15 anos, era quase da altura de Ricardo e havia herdado sua paixão por exatas. Bom dia, dorminhoco, disse Marina beijando-o. Pai, olha só, Miguel mostrou o tablet. Saiu o resultado do vestibulinho. Passei em primeiro lugar para o curso técnico de engenharia. Ricardo abraçou o filho orgulhoso. Parabéns, filho. Sempre soube que você conseguiria. É por isso que estamos fazendo panquecas especiais, disse Marina. Para comemorar. Enquanto tomavam café da manhã, Miguel falou sobre seus planos para o futuro, sobre a faculdade de engenharia que queria cursar, sobre os projetos que sonhava construir. Quero construir casas populares, disse ele. Casas bonitas e baratas para famílias que não têm muito dinheiro. Ricardo sorriu. Por que casas populares? Porque lembro como era morar naquele barraco em Heliópolis. Lembro como a mãe ficava triste, porque o lugar era pequeno e feio. Quero que outras famílias tenham casas bonitas, mesmo sem ter muito dinheiro. Marina segurou a mão do filho emocionada. Você vai conseguir, meu amor. Sei que vai. E o pai vai me ajudar, né? Podemos trabalhar juntos na empresa. Se for isso que você quiser, vamos trabalhar juntos, confirmou Ricardo. Aliás, tenho uma surpresa para vocês. Que surpresa? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Ricardo se levantou e foi buscar uma pasta no escritório. Voltou com documentos e plantas. Decidi começar um projeto novo na empresa. Vamos construir um conjunto habitacional em Heliópolis. Casas dignas, com financiamento acessível para famílias de baixa renda. Miguel olhou as plantas empolgado. Sério? Vamos construir casas em Heliópolis? Vamos. E você vai me ajudar a planejar quando estiver pronto. Como vai se chamar o projeto? Perguntou Marina. Ricardo olhou para a esposa e o filho, as duas pessoas que haviam transformado sua vida completamente. Conjunto Residencial Recomeço, porque todo mundo merece uma segunda chance. Miguel se levantou e abraçou Ricardo com força. Pai, você é o melhor pai do mundo. E você é o melhor filho do mundo. Marina se juntou ao abraço e os três ficaram assim por um longo momento, uma família unida pelo amor, pela gratidão e pela esperança. Naquela tarde, os três foram visitar o terreno em Heliópolis, onde seria construído o conjunto habitacional. Era o mesmo local onde Ricardo havia visitado Marina pela primeira vez, anos atrás. Ali era onde a gente morava, apontou Miguel. Naquele barraco ali.
Ricardo olhou para o local, lembrando-se do choque que sentiu ao ver como eles viviam. Agora, naquele mesmo terreno, construiriam casas dignas para outras famílias. Que bom que saímos de lá, disse Miguel. Mas que bom também que vamos ajudar quem ainda está. À noite, de volta à Casa Amarela no Morumbi, a família se reuniu na sala para assistir um filme. Miguel estava esparramado no sofá, Marina estava aninhada ao lado de Ricardo. Pai, disse Miguel durante o intervalo comercial. Sim, filho. Obrigado por ter ouvido a mãe naquele dia no shopping. Obrigado por quê? Porque se você não tivesse ouvido quando ela pediu perdão porque não tinha jantar, nada disso teria acontecido. Nós três não estaríamos aqui agora. Ricardo refletiu sobre aquelas palavras. Era verdade. Se naquele dia ele tivesse simplesmente passado direto pela praça de alimentação, se não tivesse parado para observar, se não tivesse se importado, suas vidas seriam completamente diferentes. Sabe de uma coisa, Miguel? Acho que foi o destino. Destino? Sim. Acho que o destino queria que nos encontrássemos, que fôssemos uma família. Miguel sorriu. Eu também acho. Marina olhou para os dois homens da sua vida, o menino que havia criado sozinha e que agora estava se tornando um jovem íntegro e determinado, e o homem que havia aparecido quando mais precisava e se tornado o amor da sua vida. Sabem o que eu acho? Disse ela. O quê? Perguntaram os dois. Acho que a frase mais importante da nossa história não foi: filho, perdoa a mamãe, não tem jantar hoje. Foi o que veio depois. Como assim? Perguntou Ricardo. A frase mais importante foi quando Miguel disse: tudo bem, mãe, o pão tá bom. Porque foi nessa hora que você percebeu quem nós éramos de verdade. Uma família que se amava mesmo sem ter nada. Ricardo assentiu, emocionado. E agora somos uma família que se ama tendo tudo. Miguel se levantou e foi até a cozinha. Voltou com 3 copos de suco. Quero fazer um brinde, anunciou. Um brinde a quê? Perguntou Marina. A nós 3, a nossa família. Que a todas as famílias que vão morar no conjunto residencial Recomeço. Os 3 levantaram os copos. Saúde, disseram em uníssono. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que haviam encontrado algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Haviam encontrado uns aos outros. 10 anos depois, numa manhã ensolarada de dezembro, Ricardo estava no escritório de sua construtora quando Miguel entrou correndo, agitando um papel na mão. Pai, chegou. O que chegou, filho? Minha carta de formatura da faculdade. Vou me formar em engenheiro civil em março. Ricardo se levantou e abraçou o filho. Agora um jovem de 25 anos, alto, confiante, com os mesmos olhos determinados que tinha quando criança. Parabéns, filho. Estou muito orgulhoso de você. E tem mais uma novidade. Qual? A Júlia aceitou meu pedido de casamento. Ricardo sorriu ainda mais. Júlia era a namorada de Miguel há 3 anos, uma professora primária que ele havia conhecido durante um trabalho voluntário em escolas públicas. Era uma moça simples, carinhosa, que lembrava muito Marina na idade dela. Ela aceitou. Que maravilha! Quando vão se casar? Ainda estamos planejando, mas queremos uma cerimônia simples, só família e amigos próximos. E onde vão morar? Miguel sorriu, um pouco tímido. Na verdade, queríamos conversar com vocês sobre isso. Que tal se construíssemos uma casa no terreno ao lado da nossa? Assim ficamos perto, mas cada um com seu espaço. Miguel, aquele terreno é seu. Eu comprei ele há anos pensando exatamente nisso. Sério. Sério. E mais, quero que você seja responsável pelo projeto da sua própria casa. Vai ser seu primeiro trabalho oficial como engenheiro. Naquela noite, a família se reuniu para comemorar as novidades. Marina havia preparado uma ceia especial, e Júlia estava lá também, já praticamente uma filha para Ricardo e Marina. Quero fazer um anúncio, disse Ricardo levantando-se com uma taça de vinho. Que anúncio, amor? Perguntou Marina. O conjunto residencial Recomeço está sendo ampliado. Vamos construir mais 200 casas, e o responsável técnico pelo projeto será o engenheiro Miguel Costa Almeida. Miguel ficou boquiaberto. Sério, pai? Você confia em mim para um projeto tão importante?
Confio totalmente. Aliás, você quem me deu a ideia, lembra? Quando disse que queria construir casas bonitas e baratas para famílias carentes. Pai, Miguel se levantou e abraçou Ricardo. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por me fazer querer ser uma pessoa melhor. Júlia, que estava ouvindo tudo emocionada, comentou. Miguel me contou a história de vocês. Como se conheceram, como viraram família. É a história mais bonita que já ouvi. Marina sorriu. Foi uma história que começou com tristeza, mas terminou com muito amor. Na verdade, disse Miguel, acho que nossa história nunca vai terminar. Vai só continuar crescendo. Ricardo olhou ao redor da mesa. Marina, ainda linda aos 42 anos, agora formada em administração e sócia da empresa. Miguel, transformado no homem íntegro e determinado que sempre sonhou que fosse. Júlia, que logo seria oficialmente parte da família. Sabem o que mais me deixa orgulhoso? Disse Ricardo. O quê? Perguntaram os três. É que nossa família começou com um ato de compaixão, mas cresceu com base no amor verdadeiro. E agora está se espalhando para outras pessoas, tocando outras vidas. Como assim? Perguntou Júlia. O conjunto residencial Recomeço já abrigou mais de 500 famílias. Cada uma dessas famílias é uma história de recomeço, como foi a nossa. Miguel assentiu. E tem mais projetos vindo por aí. Quero dedicar minha carreira a isso. Dar dignidade habitacional para quem precisa. E eu vou continuar dando aulas para crianças carentes, disse Júlia. Quero que elas tenham as mesmas oportunidades que Miguel teve. Marina pegou a mão de Ricardo. Lembra quando você me perguntou o que eu queria de você? Lembro. Eu disse que queria uma família. Mas agora percebo que ganhei muito mais que isso. Ganhei um propósito, uma missão. Que missão? Mostrar para outras pessoas que é possível recomeçar. Que não importa onde você nasceu ou o que você passou, sempre é possível construir uma vida melhor. Ricardo sorriu, emocionado. Nossa história começou numa praça de alimentação, com uma mãe pedindo perdão ao filho porque não tinha jantar. E agora, continuou Miguel, nossa história se espalha por centenas de casas, tocando milhares de vidas. É isso que eu chamo de construir de verdade, disse Ricardo. Não é só erguer paredes e tetos, é construir esperança, dignidade, futuro. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo saiu no quintal da casa amarela que há 15 anos havia se tornado seu lar. Olhou para o terreno ao lado, onde logo Miguel construiria sua própria casa. Pensou em todas as famílias que moravam no conjunto residencial Recomeço. Pensou na empresa que agora tinha como missão não só gerar lucro, mas transformar vidas. Marina se juntou a ele no quintal. No que está pensando? Estou pensando que aquela noite no shopping mudou muito mais que nossas vidas. Mudou a vida de centenas de pessoas. Você acha que Miguel vai ser feliz? Ricardo sorriu. Tenho certeza. Ele aprendeu a coisa mais importante que um homem pode aprender. O quê? Que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. Não está no que você constrói para si mesmo, mas no que você constrói para os outros. Marina o abraçou. Eu te amo, Ricardo Almeida. Eu também te amo, Marina Almeida. Os dois ficaram ali, abraçados, olhando as estrelas, sabendo que sua história de amor havia se tornado muito maior que eles próprios. Havia se tornado uma força transformadora no mundo. E em algum lugar de São Paulo, numa casinha do conjunto residencial Recomeço, uma mãe estava tucando seu filho para dormir, numa cama quentinha, num quarto só dele, depois de um jantar farto. E ela não precisava pedir perdão porque não tinha comida. Porque Ricardo e Marina haviam aprendido que quando você transforma sua própria dor em propósito, você acaba transformando o mundo. Fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando seu nome e a cidade de onde nos escuta. Sua participação nos motiva a continuar criando histórias que inspiram e transformam. Um grande abraço e até a próxima.